Muito obrigada, doutora Lina. Então, depois da sua brilhante apresentação, eu de pronto passo o bastão até, porque ela já o colocou, deputado, agora com a sua fala, por gentileza. O deputado federal Pedro Paulo Carvalho Teixeira. Excelente. Obrigado, Maria. Eu queria saudar a todos. Primeiro, celebrar, Sidney, essa mesa aqui, só com mulheres inteligentes e lindas, mas eu vou fazer um protesto. Eu estou do lado do tricolor do presidente da Fluminense, aí é complicado, porque eu como flamenguista, pode ser que a gente tenha aqui algumas discussões que fujam à discussão da reforma tributária, mas saudar meu querido desembargador, Marcos Abram. Sempre estou na mesa com o Marcos Abram, é um problema, porque ele joga o sarrafo dessa discussão lá em cima, né? Então a gente tem que estar à altura dele, aos demais integrantes. Te agradecer muito, Sidney, você é o ministro Gilmar Mendes por esse convite, mais uma vez, aqui está nesse fórum excepcional, e eu não posso deixar de fazer o registro, porque muitas vezes a nossa imprensa, ela não tem, distante, ela não tem a dimensão do nível dos debates que nós temos aqui. E eu falo isso como um parlamentar que me esforça em estar participando dos debates, está em constante aprendizado, em discussões, seminários, mas poucas vezes, eu acho que nós não temos no Brasil um fórum que a gente possa reunir tantos atores relevantes do Brasil em discussões nesses dias. É tão rico essas discussões, eu acho que isso a gente precisa sempre registrar para a imprensa. Então, meu agradecimento ao IDP, à FGV, ao Fórum Brasil, Europa e a vocês. Eu também não posso deixar de perder um tempinho aqui, eu sou político. Se eu não saudar aqui o nosso ex-governador Pezão do estado do Rio de Janeiro, o presidente da Câmara Municipal, o vereador Carlos Caera, a comitiva que o acompanha, o vereador William Coelho, o vereador Márcio Ribeiro e o deputado estadual Guilherme Schleder. Eu vou para casa, não tenho voto, né? Tem que cuidar do voto. E saudar duas pessoas que vêm também da cidade do Rio de Janeiro, da nossa prefeitura, que foi o ex-chefe de gabinete do ex-prefeito Eduardo Paes, Dr. Gustavo Schmidt, e a procuradora Arícia, que foi minha procuradora na Casa Civil, que eu tive muito orgulho de trabalhar com ela. Mas, enfim, vamos lá. Depois do almoço, essa hora, eu trouxe aqui 20 slides, mas eu vou passar só poucos, só para a gente chamar a atenção para alguns temas. E também um desafio que tem aqui, eu estou do lado só de especialistas do direito, e eu sou parlamentar e economista, então trazer um pouco a visão, desde o economista do legislativo para a reforma, acho que talvez seja o desafio. Por mais que, desembargador Abram, a gente tem problemas com o desenho da reforma tributária, isso é igual ao escalar a seleção, né? O convocar os jogadores, sempre tem divergências. Aprovar uma reforma no parlamento, meu querido ex-presidente desembargador Henrique, é sempre difícil, porque aprovar reformas é difícil, especialmente a tributária. A tributária, se a gente colocar ali na linha do tempo, 40 anos até quase 40 anos, quando a gente mudou a Constituição, né, quando tivemos uma Assembleia Constituinte, teve mudanças importantes no sistema tributário. Ou se a gente esticar um pouco mais, foi na ditadura que nós fizemos, em 1965, 66, nós fizemos uma ampla reforma. E olha que eu acompanho o dia a dia do parlamento, já desde a década de 90, é muito difícil você amadurecer, você mudar o sistema tributário. Quantas e quantas comissões especiais foram criadas, que deram uma contribuição, nenhuma delas fracassou. Todas elas contribuíram para que a gente pudesse amadurecer a sociedade brasileira, o Congresso, para que a gente pudesse aprovar essa reforma. Foi muito debate. E aí é sempre importante a gente destacar, quando se aprova a reforma, é preciso uma convergência grande entre o Poder Executivo, o Poder Legislativo, o sistema de justiça, né? Porque não é simples aprovar a reforma. Eu falo isso porque eu virei especialista em reforma administrativa, eu liderei essa discussão todo ano passado, estive aqui no ano passado fazendo um debate também sobre reforma administrativa, e ela ainda não chegou no ponto para ser aprovada. Então, é preciso debate, dirimir, tentar colocar todo mundo em uma página parecida, próxima, para que a gente possa aprovar reforma. Mas a boa notícia
é que o Congresso, por mais que a gente tenha uma incompreensão sobre ele é um Congresso reformista. Fizemos a reforma da Previdência, fizemos a reforma tributária, fizemos a reforma trabalhista, ou seja, fizemos marcos legais importantíssimos, né? Tivemos sucesso, em especial a Câmara. Eu vou fazer a propaganda aqui da Câmara, apesar de a gente estar sempre olhando para o Senado, mas a Câmara fez projetos importantes também. Então, assim, é uma característica do Legislativo. Claro que tem problemas e tal, mas tem sempre núcleos de parlamentares que estão permanentemente discutindo o Brasil, querendo apresentar, formular boas propostas para o Brasil. Então, eu acho que a reforma tributária está nesse contexto. Ela está num contexto também que a gente precisa reconhecer, que eu falo como vice-líder, sou um dos vice-líderes do governo atual, do presidente Lula, mas ela é uma reforma também construída sobre a lógica de aumento da arrecadação. Olha que foi uma luta para que a gente pudesse colocar ali mecanismos que não são os mais seguros, mas mecanismos de neutralidade de carga, não exagerar na carga, sob toda a pressão que nós tivemos pelo conjunto de exceções que entraram ali no texto final no último momento, os 2 blocos de exceções, né, ou de redução da alíquota padrão. Então, você imaginar segurar essas exceções com também um governo que quer ali aumento de receita permanentemente, porque esse foi o modelo que se escolheu para equilibrar o orçamento público, aumentar a arrecadação, e a arrecadação a despesa está vinculada ao crescimento da arrecadação. Então, isso não é trivial. Então, por isso, uma reforma tributária que foi aprovada nesse contexto. Também, sob a visão, mais o lado do meu otimismo em relação aos efeitos da reforma tributária, por mais que ele tenha aqui essa discussão sobre segurança jurídica, se vai produzir mais ou menos contencioso, mas os objetivos da reforma eles também foram muito olhada a questão do aumento da produtividade, da melhoria da produtividade, a tributação regressiva, cumulativa, ela uma tributação que impede o crescimento da produtividade. A gente olhou, por exemplo, o setor industrial. Se a gente olhar os dados de produtividade desde 1995, nós estamos com a produtividade estagnada no setor de serviços e na indústria. A única produtividade que está melhorando no Brasil é o agro que explodiu, saiu de 9% para 40%, 9 horas por hora trabalhada, para 44, 50. Então, assim, a produtividade também é algo que se tem esperança que a reforma tributária vai melhorar. Então, há estimativas de que a reforma vai produzir um crescimento de 10 pontos percentuais do PIB em 10 anos, é um número mágico que se discutia, mas sobre esse contexto também, sobre essa expectativa que a redução de contencioso, imagina, você tem 27 compilados de legislação de ICMS, você reduzir isso, mas ela permanece, os problemas, mas eu acho que o grande ponto, e aí entrando um pouquinho no tema, para não perder o tema da reforma tributária, eu acho que da reforma tributária, esse seu aspecto sobre a questão da segurança jurídica, acho que são 5 perguntas aqui que eu acho que vão estar em aberto. Quer dizer, o Brasil arrecada demais, né, ou arrecada mal? Eu acho que essa é uma pergunta. Uma outra é o seguinte: conseguiremos a neutralidade da carga como uma promessa econômica ou como uma disciplina jurídica? Quem ganha e quem perde quando a base migra para o destino. E esse é um ponto também que eu queria colocar uma luz porque a doutora Helena falou sobre o imposto seletivo, o Marcos Abrams falou sobre a dificuldade, essa governança para resolver litígio, mas tem um ponto importantíssimo aqui, que é como é que fica essa distribuição desses tributos do ponto de vista federativo, que é um outro caminho de muitos litígios que nós teremos. Então, são pontos importantes. Aqui, o desembargador Abrams falou sobre quem resolve esses litígios, né? Na verdade, quando você separa o CBS e o IBS, são 2 câmeras que vão estar resolvendo conflitos a partir de um mesmo fato gerador. Imagina se uma decide de uma forma e o outro comitê decide de outra, além do equilíbrio de forças desse conselho, que é algo importante também de se discutir. Eu venho de um pouco da capital, um pouco meu corte como fui secretário de Fazenda da cidade do Rio de Janeiro, que é gigante,
há uma preocupação como se esses municípios, grandes municípios, que tinham uma base tributária estabelecida, sistemas de fiscalização funcionando, planejamento fiscal, orçamentário, políticas de desenvolvimento local, territorial, urbano, que tinham como base o ICMS, que perderam esses instrumentos, como você faz essa centralização em nome do Brasil, de reorganizar o sistema, mas que perderam esse instrumento no dia a dia da gestão das suas cidades. E essa questão que eu acho que talvez seja uma baita oportunidade de baixar esse contencioso inacreditável, que é o país que tem o maior contencioso do planeta, é o Brasil, com um estoque de quase 5,4 tri, e isso significa 74% do PIB, que é o nosso contencioso dos mais de 80 milhões de processos que a gente tem nos 3 níveis. Então, desafios gigantes que a gente tem, eu vou passar aqui rápido, que a gente já falou um pouco desses números, eu não sei se alguém está vendo o tempo, se eu tô... Tá. Então, é importante chamar a atenção para esse desafio, então eu vou ficar aqui e concentrar só, que já está acabando o tempo, mas essa discussão federativa, presidente Carlos Calado, a gente tem essa distribuição da carga, mais uma vez a gente tende a aumentar a concentração dos tributos no nível federal, esquecendo que a gente tem, por exemplo, estados e municípios, né? Então, esse é um ponto importante. Eu falava aqui como vai ser esses conselhos de resolução de conflitos para o IBS, no conselho gestor, a gente tem uma distribuição, representante de cada estado, a gente tem 14 representantes que são eleitos pelos municípios, pelo Conselho Nacional dos Municípios, e você tem os 13 da FNP, da Federação Nacional dos Prefeitos, que em tese estão ali mais representadas as cidades mais ricas, ou que maior potencial. Só que quando a gente olha assim, parece que está equilibrado, mas quando a gente recorta esse jogo de poder, você vai ver que basicamente a arrecadação principal do ISS, que é algo em torno de 140 bilhões por ano, ele é basicamente concentrada nos municípios com mais de 500 mil habitantes. E que a sua composição do seu orçamento é algo em torno de 25% do seu orçamento, ele advém do ISS. Então, são questões importantes e ainda há espaço para legislar melhor e na questão da redução de conflitos, uma clareza maior da legislação para que os municípios não percam essa base de arrecadação. Porque você pega um município pequeno, não desmerecendo alguns municípios menores, mas o ISS é muito pouco representativo. São municípios que basicamente vivem de transferências ou de uma cota parte do ICMS, mas não tem uma base do ISS robusta para manter a regularidade de seus serviços de educação, saúde, manutenção da cidade. Então, são pontos importantes que a gente não pode... a gente tem que ter atenção. Então, eu acho que meu tempo já está no final e os outros palestrantes vão abordar mais temas aqui da segurança. Mas eu acredito que no final, se eu pudesse deixar um recado, primeiro é o otimismo em relação à reforma tributária, mas ela é só uma parte das reformas que nós precisamos tratar dos tributos, né? A gente tem micro-reformas sendo feitas de maneira descoordenada e muito por impulso ou do executivo ou do próprio legislativo, que é a reforma da renda. E eu falo isso porque eu fui o relator, por exemplo, da mudança da tributação da renda dos fundos onshore e offshore, para tentar harmonizar essa tributação. Ali foi uma parte, mas uma tributação importante. Bichara acompanhou muito essa discussão, contribuiu muito com essa discussão lá no parlamento. A gente teve agora também a mudança da tributação para quem ganha até R$5.000, a isenção da tributação de quem ganha até R$5.000, foi mais uma parte importante na reforma da renda, mas a gente tem ainda muitos desafios. Eu acho que o ideal seria que um próximo governo entregasse, assim como deu tração na aprovação da reforma tributária, porque ela já estava sendo discutida antes, mas que pudesse envelopar um projeto de reforma completo da renda, para a gente trazer justiça tributária, reduzir a regressividade, então discutir JCP, discutir outro imposto sobre grandes fortunas, que eu acho que é um tema que precisa ser colocado na mesa com equilíbrio, mas precisa ser colocado
na mesa, e um outro pacote de reformas dos vereadores da cidade, que é sobre patrimônio. Aí a gente olha o que é tributado pelo Estado, que está pendurado por uma resolução do Senado, ou um ajuste da progressividade do imposto sobre tramitação, como, por exemplo, o IPTU, enfim. Eu acho que é um outro pacote de reformas que a gente poderia contribuir para esse conjunto, para melhorar a tributação no Brasil, tornar ela menos injusta, mais progressiva, para que o Brasil possa crescer. Então, eram essas minhas contribuições, mais uma vez agradecendo a oportunidade de estar nesse fórum. Obrigado.